verbos de ação. Quando for verbo de ação, você tem que colocar um desses três auxiliares, que é o auxiliar do para I, we, you, they, o does para he, she, it e o did para todos. Como assim para todos? Sim, todos os pronomes. Eu sempre faço assim, he, she, it, does. O do para o resto dos pronomes e o did para todos. Todos os pronomes, é claro, né? Vocês sabem, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Pronto. Nós temos esses pronomes, todos eles aqui. Em que momento eu posso usar o does? O does é só para esses três mosqueteiros aqui, ó. Does. Ele é usado só para esses três. Ok? Deixa eu apagar isso aqui que ficou horrível esse Szinho. O does é usado para he, she, it. Ok? O do é usado para esses aqui, ó. Do é para o resto. E o did. Eita, did feio. Ó, did, D-I-D. Did é para todos. Só que did é para o passado, porque todo mundo tem um passado, ou que condena, ou que nos absorve. O do é para esse é chamado resto, e o does é para he, she, it. Se você tiver dificuldade de memorização, memorize só o he, she, it. E o resto é o quê? Do. Por quê? Porque did é para todos. É uma questão lógica de língua inglesa. Essas observações lógicas eu desenvolvi da 6ª para a 7ª série. Nunca esqueci. Mas vamos lá. Eu vou pegar esse negocinho aqui. Vou fazer o seguinte. Vou pegar ele todo e colocar aqui. Pronto, vou facilitar a sua vida aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Vou colocar uma frasezinha aqui bem básica. Eu vou botar assim, ó. Eu vou botar o mesmo. Vou botar com homem, com mulher agora, certo? Eu vou colocar aqui Ana. Peraí. Ana me ama. Certo? Ana loves me. Ana me ama. Ok. Vou botar a tradução, né? Para ninguém ficar confuso. Ana me ama. Poderia colocar Ana ama a mim. Sem problema. Eu vou colocar assim. Pronto. Quem é o sujeito? Ana. Ana é quem? She. Pronto. Ana me ama. Está afirmando ou negando? Claro que está afirmando. Então a sentença que vai vir como a tag é o quê? É o qual? Exatamente. Negativo. Ó. Vou botar essa cor. Ana me ama. Não me ama? Então vai ser assim. Não. Não ama. Não ama. Ana me ama. Não ama? A quem? A mim. Esqueça o me. Não ama? Ama sim, Marquinho. Ama. Ah, beleza. Então essa sentença ela começa afirmando e agora ela vai negar. Ela vai negar para afirmar, ok? A mesma coisa aqui, tá afirmando? Tá. Agora aqui vai ser negar. E negar em língua inglesa é o quê? O not. Olha. Not. Quem é o sujeito? Ana. Então eu coloco she. E aqui eu coloco o quê? O loves, não é isso? Já bota aqui, né? Não. Exatamente. Olhe, nós temos 3 chaves. Eu sempre digo aos meus alunos, temos 3 chaves. Se na sentença que você estiver analisando não tiver o verbo to be, né? Você está, os 5, is, am, was, were e are. Se não tiver nenhum dos 5, então significa que não é um verbo de estado. Aí você vai pular para a segunda chave. Se não tiver nenhum verbo modal, can, could, must, should, então sobrou quem? Um verbo de ação. Simples assim. E quando for verbo de ação, você não pode repetir o verbo. Exatamente. Você tem que repetir apenas, unicamente o auxiliar. Se essa sentença está afirmando no presente, então eu só posso usar o quê? O does. Se fosse uma sentença no passado, eu usaria o quê? O did. Então, se é aqui, se essa sentença está dizendo ama, ama no presente. Ana me ama.
Não é Ana me amou no passado. Ou Ana me amará no futuro. Que aí seria will. Ou will, né? Então eu vou usar o quê? Ana me ama, não ama. Então eu vou usar o auxiliar does. Por que does? Porque does é para he, she, it. Olha aqui. Ó. He, she, it. E Ana é quem? Até onde eu sei, Ana é mulher. O sexo feminino. Uma menina, mulher, she. Ana loves me. Ana me ama. Então a forma certa é o doesn't she. Doesn't she? Ana me ama. Não ama? Agora, se eu fosse colocar essa sentença na forma negativa, ficaria assim. Ana. Ó. É mais fácil negativo. Certo? Muito mais fácil. Does. Bota o negativo. Not. E o restinho da frase. Love me. Ana não me ama. Aí agora eu venho no outro. Cadê? Português. Ana. Eu peço mil desculpas por causa da minha letra, tá bom? Ana não me ama. Aqui está negando, aqui está afirmando. Então, quando eu sei que aqui está negando, eu vou eliminar o negativo, ó. Se eu colocar a mão no negativo, sobrou o quê? O does, ó. Eu boto o does aqui, ó. Does. E o sujeito é quem? Ana. Ana é quem? She. E aqui é a mesma coisa. Ama. Ana não me ama. Ama? Ama não. Quem te ama é tua esposa, Dayana. É melhor. Pra não dar briga. Ó. Ana não me ama. Então, é fácil, minha gente. Fácil, fácil. Se começou negativo, vai ser positivo. Se é negativo, vai ser positivo. É mais ou menos isso. Ah, professor, não tem mais nada? Não tem. Nós temos um momentinho, tem uma pausazinha. Vamos continuar aqui. O aplicativo estava parando, certo? Então, voltando aqui, porque o aplicativo deu um bug aqui no sistema, eu já coloquei sentença afirmativa e negativa. Aí, em que momento, olha só, em que momento há algo adicional aí? Em que momento eu coloco o passado? Exatamente, eu vou colocar uma sentença no passado aqui, ó. Vou botar aqui, Mary loved me. Maria me amou. Vou colocar outra sentença também. Die went now. Diana foi agora. Ok. Vou colocar assim. Todas elas estão afirmando. Qual a diferença? Nós temos verbos regulares, que não mudam o seu radical, e verbos irregulares, que mudam a sua estrutura do radical. Então, quando eu digo Maria me amou, eu tenho que olhar em consideração o verbo e o sujeito. Maria me amou. Quem amou? Me amou. Maria. Maria é quem? Ela. Pronto. Ela em inglês é como? She. Então eu coloco aqui she. Em português coloco o pronome? Não, não precisa. Me amou. Se está afirmando, eu vou negar. Então eu vou negar o quê? Eu vou negar o pronome oblíquo? Não. Eu vou negar o sujeito? Não. Eu vou negar o verbo? Sim. Quem é o verbo aqui? Amou. Então, eu vou botar assim, não amou. Fala novamente. Maria me amou? Não amou? Sim, amou. Que é o short answer. Maria me amou? Não amou? Sim, amou. Em inglês fica como? Se está afirmando, aqui vai negar.
E se vai negar o verbo. Agora tenha cuidado, aqui nós estamos no passado. Amou é passado. Então, se é passado, a gente vai usar o quê? Ó? O did. Exatamente. Então, eu faço assim. Se já tem um not, então eu faço assim. Ó. Did not. Didn't she? Didn't she? Ou seja, não amou? Isso é uma tag. A tag é eu afirmo para negar e eu nego para afirmar. Se essa sentença está positiva, a sentença final tem que ser negativa. E esse aqui tem algo diferente, que é o quê? Ele não tem o ed no final do verbo. De, ed ou ied. Aquelas regrinhas do passado. Com os verbos regulares, a gente coloca uns com de, contém ed e ied, certo? Mas nesse caso aqui nós temos went, que é o passado do verbo go. I go, eu vou. I went, eu fui. Então quando diz Diana foi agora, está dizendo que é no passado. Não importa. Você olha a tradução e coloca não foi? Não. Não foi? Foi. Se é went, não tem ed não, professor. Não tem ed, verdade. Mas a tradução já diz isso, ó. Foi agora. Diana foi agora, então vai ser a mesma coisa. Did not she? Diana ou Di went now. Diana, né? Sentença negativa disso aqui. É o mais fácil de todos. Se é negativo, olha como é que fica. Mary did Mary didn't love. O outro fica como? Die. Mesma coisa, mesma estrutura. Didn't. Cadê a cozinha? Eu vou botar vermelho mesmo. Didn't. Aí eu não posso colocar aqui como é o verbo love. O verbo love. Ele é um verbo regular. Então eu tenho que procurar o verbo regular do verbo went. E o verbo regular do verbo went é o quê? Go. Então fica como? Ó. Maria didn't love me. Oxe, eu nem botei a tradução. Que loucura. É que eu quis fazer logo o duplo. Mas você já sabe aí, ó. Maria não me amou. A tradução é Maria não me amou. Maria não me amou. E o outro é Diana não foi agora. Diana não foi agora. Beleza, o que é que eu faço? Se a sentença está negativa, eu elimino o negativo. Sobrou o quê? Foi. Então fica assim. Diana não foi agora. Foi? Não foi não. Ela tá aí. Beleza. Ok. O outro, Maria não me ama. Maria não me amou. Aí eu digo o quê? Amou. Ó, em português, ó. Amou. Em português é mais simples. Agora, em língua inglesa é mais simples ainda. Por quê? Porque se eu sei que Maria é o sujeito, então eu vou lá no final e boto o sujeito she. Ó, die, she também de novo. Agora, se eu estou vendo que está negativo, eu vou eliminar esse negativo e vou eliminar esse negativo. Sobrou o quê? Professor, sobrou o auxiliar e o verbo. Eu coloco o verbo? Não. Quando se trata de verbo de ação, não pode colocar o verbo. Coloca o seu auxiliar. E no caso aqui é did. Ó, did. Did she? Did she? Não importa. Então, assim, negando, eu tenho que fazer uma sentença positiva. Se for positivo, tem que ser negativo. Bem, é isso. Eu acredito que é só isso na questão da tag. Eu vou colocar agora o que eu prometi, lembrei agora, daquela que é com I am. Se eu colocar assim, ele é uma das exceções das tags, certo? Mesma coisa quando eu digo assim, let's... Peraí. Quando nós dizemos let's go, nós estamos afirmando. Não é uma pergunta. Let's go? Vamos? Não. O contrário é shall we go? Shall we go? Shall we go? Shall we go? É a tag, ó. Shall we go? Let's go.
Shall we go? Shall we go? Ou melhor, shall we go? Vamos? Esse vamos está afirmando, é positivo. E esse aqui é interrogativo. Não é negativo, é interrogativo. Vamos? Vamos? A mesma coisa quando eu digo assim, I am happy. Eu sou feliz. Para eu fazer uma sentença negativa, seguindo o padrão original, teria que ser assim, ó. Botaria o am, agora colocaria o not, olha, contracionado e o sujeito I. Isso aqui nenhum americano explica por que não pode, certo? Isso aqui eu tenho uma explicação, acho que no meu canal já eu expliquei sobre isso aí, questão dos... não é nem da gramática, isso aqui é da fonética, ok? Antes de P e B se usa M. Antes de T e D se usa N. E isso, como eu sou formado também na área de linguística, né? Linguística, análise do discurso e outros elementos que eu fiz pós-graduação nessa área, especialização nessa área, e eu achava interessante que a gramática ela quer se envolver em uma área que não é dela. A área dela é questão morfológica, morfossintático. Não tem nada a ver com questão fonética em si. Antes de P e B se coloca M. Certo, isso é uma regra? Não é regra, é um fenômeno linguístico. Antes de T e D se coloca N. Por quê? Eu duvido você colocar o M antes do T e o D. Por quê? Em que sentido? O P e o B são bilabiais. O T e o D é língua dental. Você não faz assim. Você não consegue pronunciar o P, o B e o M sem tocar os lábios. Ó, não consegue. Agora o N, ó, N, T, D. Tu não bate os lábios. Então um é bilabial, o outro é língua dental. Então é claro que antes de P e B tem que ser M. E é claro que antes de T e D tem que ser N. Não pode inverter as coisas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se começa com M, aqui tem N. M é bilabial e N é língua dental. Eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Isso é o que eu penso, né? Eu nunca vi ninguém falar e explicar por que isso acontece. Isso é uma visão da área que eu estudei linguística, fonética, fonologia, que eu tentei dar uma resposta a uma coisa que não tem resposta ainda. Até onde eu sei, nenhum professor nunca me respondeu isso, certo? De todos os professores de língua inglesa que eu perguntei, nenhum respondeu. Isso é uma especulação minha, ok? E qual é a resposta certa? A resposta certa que eles colocam é assim, ó, R, N, T, I. Fica aren't I, aren't I. O R aqui, aren't I, é simplesmente o para you, we, you, they. Mas a especulação é se começa com A aqui, qual o outro termo que começa com A? Só pode ser o are. Pronto, então eu estou seguindo o padrão do A. Eu vou trocar o M pelo RE para se combinar com o NT. Então fica aren't I. Então a única exceção é essa, ok? Agora vamos para a segunda aula, que é o short answer. Let's get started.